Maria, orgulhosamente mulher, encontra-se hoje com muita alegria com a professora doutora Ana Maria Borges, da Universidade Federal de Santa Catarina. Já conheço a Ana, já conheço a trajetória da Ana, sei de toda a luta que ela tem pelas causas que defende. E por isso a convidei para vir no programa falar um pouco sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes e o que se está fazendo hoje pelos órgãos de educação para acompanhar essas crianças em casa. Então, a Ana vai falar um pouco sobre isto, que é também dos pontos que ela pesquisa. Tudo bem, Ana Maria? Que prazer enorme te ter aqui. Prazer é meu, minha gratidão pelo convite, é sempre uma honra poder ser convidada para ser escutada, e eu espero que a minha fala possa contribuir para que as pessoas que nos assistem, né, também nos ajudem nessa luta, que é uma luta de toda a sociedade. Com certeza, né, Ana? Aliás, Ana, desde o século passado que nós viemos batendo nisto, né? Viemos falando sobre a violência, tentando diminuí-la, e nos vemos frente a este problema agravado agora em tempos de pandemia, né? Isso. Mas eu vou te deixar com a palavra, Ana. Tu pode discorrer o tempo que tu quiseres e fique muito à vontade, porque eu não vou nem te atrapalhar, porque eu sei que tu tens muito a contribuir, principalmente aqui com a situação de Lages, né? Só para todo mundo saber, a Ana está falando de Florianópolis, que hoje, graças a Deus, temos essa possibilidade de gravar os nossos programas, cada uma na sua casa, seja onde for. E então eu te desejo assim uma ótima fala, que com certeza nós iremos ter grande proveito disso. Obrigada, querida. Então, eu gostaria de começar a minha fala explicando para as pessoas que nos ouvem que, primeiro, toda forma de violência é um fenômeno extremamente complexo. Ou seja, você não tem como falar da violência e definir com apenas uma compreensão. Você precisa entender que as práticas de violência, primeiro, elas são históricas, né? Elas remetem a toda uma constituição que criou uma coisa chamada ethos da virilidade. Foi esse ethos da virilidade imposto aos homens que os tornaram os principais agentes das violências. Veja que a gente tem baixíssimos registros de violência de mulheres contra adultos, homens ou outras mulheres, e contra crianças e adolescentes. Tem muito espancamento por parte da mãe, mas aí tem uma outra dinâmica. Enquanto produção de violência, o cenário mais alarmante é praticado por homens. E aí, por que é complexo? Ora, esses homens também são educados por mulheres. Eles são educados por outros homens, são educados pelas instituições sociais, são educados por todas as formas culturais das quais ele participa, mas ele também é educado por mulheres, e esse é um dos grandes emblemas, né? Porque à medida que você tem o olhar complexo sobre a violência, a gente volta para o passado para pensar a mulher como agente do que se chamou do princípio matricial. Ou seja, a que de fato gera a vida, cria a vida dentro do seu corpo, põe essa vida no mundo, amamenta e cuida, do jeito que ela dá conta. É claro que com o passar dos anos, tudo foi se transformando e a criança, de um lugar que ela tinha, que era o lugar da relação materno-infantil, ela vai se tornando, nessa sociedade, também objeto de desejo de consumo, não é? Ela não é mais a criancinha inocente e bonitinha. As lojas vão vesti-la para seduzir, os brinquedos vão incentivá-la para um mundo que não é mais o da inocência, a escola vai exigir dela uma postura de comportamento de um adulto em miniatura. Então, ela vai enfrentando diferentes situações
que vão sendo normatizadas e normalizadas. Entre elas, as práticas de violência dos adultos para com as crianças e também para com os adolescentes. Então, isso é para dizer, Val, que a violência ou as violências, elas se constituíram uma linguagem, não é? A gente tem desde a linguagem debochada, quando um homem diz, eu não sei por que bato na minha mulher, mas ela sabe por que apanha. Quando a gente diz, né, criança tem que apanhar para ser educada. Quando a gente diz que a mulher está a serviço do homem, das necessidades do homem, que o homem pode fazer o que ele quiser lá fora, porque as necessidades sexuais dele são diferentes das necessidades das mulheres. Uma linguagem que nos ensinou que tudo é uma luta. Mas a gente tem uma luta legítima, que é a luta política no campo democrático, mas a gente tem também uma luta que é no campo da agressão, que é no campo da dominação. Então, você vai ter crianças e adolescentes que, de alguma forma, estão vinculadas a essas múltiplas linguagens e sofrem muito, principalmente a questão do abuso sexual. A violência sexual é uma prática extremamente perversa. Primeiro, porque a criança não compreende que alguém, geralmente dizem que os agressores são ligados à criança, então ela não consegue entender como que alguém que gosta dela faz isso. Segundo, os agressores, em geral, imputam às crianças o silêncio, ou com ameaças ou com recompensas, né? Teve um caso em Florianópolis que era muito emblemático, que era o dirigente de um orfanato que levava meninas de 3 e 4 anos para motel, entrava com elas escondidas no porta-mala do carro e levava muitos brinquedos para que ele pudesse praticar as orgias que ele tinha. Depois ele botava no porta-mala e saía de novo. E demorou muito tempo para se descobrir o que acontecia. Então, no campo da violência sexual, o adulto, o agressor, o praticante dessa violência, ele também precisa ser tratado. Assim como você precisa dar toda assistência à criança, à mãe da criança, à família da criança, às irmãs da criança e à própria criança, você precisa cuidar desse agressor para que ele, sei lá, possa, de alguma maneira, não é, sair desse círculo geracional, porque muitas vezes os agressores foram também crianças que sofreram agressão sexual, espancamento, humilhação, quando crianças. Mas isso não é uma questão linear, não quer dizer que todo agredido se transforme num agressor, não. Tem muita gente que desenvolve, com apoio ou não, um processo de resiliência que não mais vai praticar a agressão sofrida. Está cheio de exemplos nessa área, não é? Bom, qual é o segundo aspecto, dentro do tempo que eu tenho, para a gente poder abordar? Nós precisamos perguntar por que nós estamos lidando no século XXI com tantas crianças com problemas mentais. Cresceu muito o número de crianças com autismo, crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com hiperatividade, crianças com dependência eletrônica. Quer dizer, de onde vem o processo de sofrimento que tem levado essa geração da infância e da adolescência a um processo de adoecimento que muitas vezes parece irreversível? Porque serão eles os novos dirigentes da sociedade. Serão eles que vão conduzir os países, não é? Não seremos nós já ficamos a nossa parte, estamos na prorrogação. Eles vão precisar. Que tipo de adultos nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional, nos órgãos públicos, pessoas sem nenhuma estrutura emocional, que você não sabe qual é a história, dirigindo um país. Então, tem um autor latino-americano que diz assim, nós corremos um sério risco de ter nações dirigidas por esquizofrênicos, fruto do sofrimento infantil, do sofrimento da adolescência. Porque, assim, o
nosso corpo, a nossa fisiologia, as nossas células, elas não sabem o que fazem com o sofrimento. A estrutura das nossas células não tem um conteúdo fisiológico para lidar com o sofrimento. Então, como é que o corpo lida com o sofrimento? Através dos processos de adoecimento. Todos eles. Na verdade, os pesquisadores dizem que a doença não existe, a doença é a ausência da saúde e essa ausência é produzida principalmente por processos de sofrimento. Processos atrozes. A violência sexual, eu trabalhei muito tempo com adolescentes, já com 16, 17 anos, e assim, é uma marca que fica impressa na carne. E que, embora todo o atendimento do que era antigamente o Conselho, o Programa Sentinela, hoje o Conselho Tutelar, o CRAS, todos os órgãos de proteção, essa marca não desaparece. E as meninas são, em sua maioria, as vítimas. Em 2016, Lages, por exemplo, foi apontada como a cidade do interior do estado de Santa Catarina com a maior incidência de violência sexual contra crianças e adolescentes. E quero ressaltar uma coisa para ir finalizando, eu já gastei 11 minutos do meu tempo, que assim, é muito fácil agregar a violência sexual, por exemplo, a violência contra as mulheres, contra a população negra, contra a população empobrecida, é fácil alegar a classe social. Tem muita violência sexual intrafamiliar nas classes médias e altas. A diferença é que elas não geram estatística, porque quase sempre não vão para a delegacia da mulher, da criança e do adolescente. Resolvem com recurso financeiro de outra forma. Pode até expulsar o agressor de casa, a criança vai para a terapia, gera-se um sigilo familiar que isso não sai dali. Então, não é só na pobreza que tem violência, muito pelo contrário. Tem estatísticas em determinados estados que mostram que a violência sexual contra criança e adolescente ela é muito menor entre as comunidades empobrecidas do que em comunidades médias. Não sei se vocês acompanham essa estatística, o maior índice de alcoolismo está na classe média, até porque tem dinheiro para comprar bebida, não é? E quase sempre os estudos mostram que as práticas de violência contra a criança e o adolescente estão associadas à droga e ao álcool, que é um subterfúgio para que esse sujeito consiga dar conta disso. Então, Val, nesse momento a gente precisa perguntar como é que a escola, nesse tempo de pandemia, em que os veículos de comunicação estão mostrando que cresceu muito o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes, se a escola está em contato com as crianças, pelo menos as que têm acesso à internet, têm um computador ou um celularzinho, mas se ela está em contato com essa criança, eu perguntei para alguns professores, numa fala que eu fiz online também, e foi unânime, assim, eles disseram, a gente nunca se deu conta que tinha que perguntar por isso. A gente nem lembra, nós estamos tão enlouquecidos preparando aula à distância, aprendendo a lidar com as novas tecnologias, aprendendo a usar esses recursos, que a gente não se pergunta, mas onde é que está a Secretaria Estadual de Educação, as secretarias municipais de educação, os órgãos regionais, esqueci o nome agora, que estão cuidando dessa questão da sala de aula, que estão ocupados que essa criança passe de ano. Nós estamos vivendo um fenômeno muito raro e muito especial. Nesse momento, o mais importante é cuidar da integridade das crianças, cuidar da proteção das crianças e dos adolescentes para que eles se tornem adultos com responsabilidade social. Tem uma pesquisa que foi feita há alguns anos nos Estados Unidos e que mostra, eles fizeram uma pesquisa com 50 homens e os acompanharam durante 10 anos. E esses homens tinham uma coisa em comum, todos eles fracassaram socialmente, eram homens adultos, assim, que não tinham trabalho, que não se mantinha, que não tinha uma família, mas eles tinham em comum, todos eles sofreram abuso sexual na infância. Então, a questão da violência contra a criança, não adianta a gente fantasiar, ela é um aspecto que precisa ser olhado por toda a sociedade.
pelos órgãos públicos, pela igreja, pela associação de moradores, pelos partidos políticos, por tudo, pela escola, pelo posto de saúde. Ela precisa ser um fenômeno que nos diz respeito a todo mundo. E vou terminar essa parte para deixar um tempo para a gente dialogar, dizendo que, infelizmente, nessa questão com a criança e o adolescente, a gente tem ainda um estado de negligência social e política muito grande. Fizemos muito pouco até aqui. Embora no Brasil tenhamos feito, especialmente na época da presidenta Dilma Rousseff, a gente teve políticas interessantes para as mulheres e, por consequência, para as meninas, isso não se consolida, esse país não consolida boas experiências. E hoje a gente tem uma ministra dos Direitos Humanos que é inominável e a gente perdeu as políticas de direitos humanos e de proteção que, historicamente e arduamente, lutamos para ter. E isso nos leva a profundas reflexões, né, Ana? Porque é um problema que a gente vê que está se agravando e parece-me que não existe muita preocupação por parte de quem poderia ajudar, pelo menos, ou apoiar, ou estabelecer políticas públicas para combatê-la. Então, eu vejo que nós estamos num ponto em que até regredimos nesse sentido. Quais são as probabilidades de ser retomado isso, Ana? Então, no momento que a gente está vivendo toda essa questão de como o país vem sendo dirigido, é muito difícil a gente esperar outras perspectivas, porque houve um desmonte assustador de todos os instrumentos de proteção da infância e da adolescência. Já não éramos uma sumidade, mas o que construímos com muitas lutas, com a participação de inúmeras pessoas, a gente perdeu. E o que eu sinto é que a sociedade meio que se desobriga de olhar para isso. Eu não preciso defender o mesmo partido, eu não preciso gostar da mesma religião, eu não preciso amar a mesma pessoa, mas existe uma coisa chamada responsabilidade social, não é? A criança, como se faz em muitas tribos ancestrais da África, a criança é responsabilidade de toda a comunidade. E um aspecto importante, né? Precisa conversar com as crianças sobre a questão da violência sexual e com os adolescentes. Precisa tirar esse tabu de que sobre isso não se fala. Precisa ensinar as crianças de que o corpo dela, só ela pode tocar. Precisa ensinar aos adolescentes que no corpo deles, só eles podem tocar. Precisa desmistificar essa questão. E se muitas vezes a família ela não tem condições de fazer isso, ou não se sente segura, esse é um papel das agências educadoras. Esse é um papel da política pública educadora, esse é um papel da escola. O posto de saúde pode ter rodas de conversa com meninas e meninos para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas também falar da violência sexual, para falar dos problemas chamados de indisciplina, mas fale também sobre isso, né? Pedir às mulheres que fiquem muito atentas, porque crianças e adolescentes abusadas sexualmente, e quando isso tem um ritmo frequente, eles apresentam inúmeros comportamentos que são atípicos da criança e do adolescente. Nas crianças pequenas é muito comum o silêncio, as crianças praticamente param de falar. As crianças começam a rejeitar o contato físico, a carícia no corpo, que seria desejável para qualquer mamífero, ela começa a rejeitar. Ela começa a ter atitudes, às vezes, impetuosa, assim, gritar do nada, chorar muito, e parece birra e parece manha, mas é importante ficar atento. Não quer dizer que toda manifestação dessa seja fruto de violência sexual, não, mas pode ser. E nas adolescentes começa muito o consumo com álcool, muito cedo, e de outras drogas. Ocorre um processo de introspecção, e hoje o que a gente está lidando de forma alarmante
é a questão da depressão infanto-juvenil. Então, fica aí essa pequena participação, mas com enorme gratidão a vocês. Obrigada, Val, mais uma vez. Ana, querida, eu é que tenho que agradecer a tua disponibilidade, tu teres concordado em conversar conosco e trazer essa tua experiência, trazer esse teu conhecimento e compartilhar conosco. Então, eu é que tenho que te agradecer e nós, lagianos, precisamos ouvir coisas nesse sentido para que nós possamos também saber trabalhar e lidar com isso no nosso dia a dia. E para todo mundo, né, para os nossos telespectadores, eu quero deixar mais uma vez aqui o lembrete que essas coisas que acontecem e que nós tomamos conhecimento, nós temos que denunciar para quem é de direito. Né? Nós temos aqui em Lages a Delegacia da Mulher, temos a vara onde o doutor Takashima atende, né, que ele é o promotor, junto com a doutora também que eu fiz a entrevista. Então, que nós temos inúmeros órgãos aqui que pode atender, né? A Rede Catarina, sim, sim. Enfim, nós temos muitos órgãos que nós já, inclusive, já trouxemos aqui todos os números de telefone, né? Desses órgãos. Então, procure denunciar. A denúncia é anônima. Então, denuncie, acabe com o sofrimento de uma criança, acabe com o sofrimento de um adolescente, acabe o sofrimento de uma mulher, acabe o sofrimento de um idoso. Então, denuncie nos órgãos competentes. Ana, olha, um grande beijo para ti, que Deus te ilumine sempre, que continue aqui com a gente, tudo de melhor para ti. E para você que esteve conosco, um grande abraço e até a próxima vez. Estamos encerrando o Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.